nos últimos 12, 18 meses, a gente priorizou a cooperação técnica. Hein? Como eu falei, a gente, no intercâmbio político entre as duas chancelarias, o diálogo vem sendo muito profícuo, mutuamente proveitoso. Em 12 de julho, por exemplo, tivemos uma entrevista telefônica entre os dois chanceleres. Também no lado parlamentar temos grupo de amizade e tal, tem um bom trabalho. O lado comercial, como eu falei, a ideia era, como, por exemplo, obter a certificação digital para a Cisco e tal. E também o lado da cooperação técnica é muito promissor. Estamos fazendo go-between, né? Tentando aproximar a Embrapa com a empresa, o Instituto de Pesquisa homólogo no Marrocos. Já semana que vem, eles vão ter uma nova videoconferência entre os engenheiros das duas partes para ver os setores. Também com a Senai, a UFPPT, e setores do génie mécanique, a engenharia mecânica. Também estamos vendo outros setores, a indústria agroalimentar e outros, e também na construção civil. Outro setor onde estamos trabalhando é de ser como esse Tangemed, esse porto, terminal portuário, assinar um MOU com a Câmara de Comércio para ver como empresários exportadores brasileiros podem utilizar essa plataforma logística que, como eu falei, é uma zona franca logística para permitir aos brasileiros de ganhar tempo, porque muitas exportações chegam até Roterdão, na Países Baixos, e depois saem novamente para Oriente Médio. A ideia é de ver como, se é possível, utilizar esse Tangemed para bater o custo que eu falei e ganhar 48 horas. Enfim, tudo isso para aproximar os empresários dos dois países. Olha que interessante, é verdade, a gente sempre fala muito aí, enfim, que os navios saem daqui, eles têm que fazer, enfim, eles param, né, daí eles se abastecem, aí eles vão para os países árabes, de repente o Marrocos pode ser esse entreposto, né? Porque chega um barco, tem 20% para Alexandria, por exemplo, 30% para Mascate e tal. Essa coisa, bom, o porto de Tangemed, como eu falei, eu acho que já no top 25 do mundo, né? Uma plataforma bem interessante, e que eu estou com certeza que a oferta de serviços que eles vão fazer vai interessar muito a empresários brasileiros. Bacana, vamos ficar de olho aí aguardando notícias disso. E só para situar, que o embaixador falou do Siscole algumas vezes, que é um sistema de cadastro aí que existe no Ministério da Agricultura para a importação de alimentos, né, de outros países. Então, o laboratório marroquino foi cadastrado aí, que facilita e agiliza aí a emissão de laudos para a gente importar esses produtos deles aí, tipo azeites e bebidas, né? Embaixador, e a gente tem uma curiosidade, enfim, essa pandemia aí que está acontecendo ainda, né? Ainda não acabou. Foi um momento difícil para todos os países e por causa da necessidade de isolamento, as economias tiveram dificuldade, estão tendo, né? Como o Marrocos está vivendo esse período? Como foi essa pandemia para vocês? Foi como os países, todos os países do mundo, foi um golpe muito duro para a atividade econômica, porque a atividade econômica parou, como, por exemplo, eu falei, estava falando do turismo, que chegou a atrair 12 ou 13 milhões de turistas, e de um dia para outro parou. Então, o governo, logo em março de 2020, colocou um plano de emergência para ajudar, não sei o quê, empresas, hotéis, no caso, empresas de aluguel de carros e tal. Mas, infelizmente, por muito o setor informal, por exemplo, os artesãos,
o artesanato e tal, esses foram muito impactados. Por mais que o governo programou uma ajuda direta para as famílias e tal, mas isso impactou muito severa, de uma maneira muito severa, né? O setor turístico de uma maneira geral. Os hotéis, como eu falei, podem sobreviver com ajudas do governo, mas muitas microempresas, eu diria autoemprego, não sei que aquele é bom, empresário único, autônomo, né? O microempreendedor. Sim, isso foram muito impactados. Como eu falei, além dessa ajuda direta que o governo programou, fizemos uma vacinação maciça, eu acho que chegou a 18 anos. A vacinação andou muito bem. Eu acho que o Marrocos está com 48% da população totalmente vacinada. 48%. Normal, como cada país, estamos nos programando no post-Covid. Sua Majestade o Rei instalou uma comissão para refletir sobre o novo modelo econômico do país. Agora tivemos, recentemente, há 10 dias, eleições gerais no Marrocos. Partidos de direita, digamos, liberais, centro-direita, foram que ganharam as eleições. Estão constituindo um governo que deve sair nesses dias. Esse novo governo vai ter a tarefa muito árdua, mas muito exigente, de implementar esse novo modelo de econômico, baseado numa transferências maciças de verba pública para o setor de educação e saúde, porque a Covid mostrou vulnerabilidade muito grande de parte muito importante da população. Então, vai ter um sistema de proteção social universal, como igual ao SUS, daqui do Brasil. Mas também tem outra tarefa, né, na matéria econômica, é de liberar as energias, né? Porque um dos maiores desafios da economia marroquina é um certo déficit da cultura de empreendedorismo. Quer dizer, a elite, as pessoas bem mais formadas nas universidades norte-americanas, marroquinas, francesas, alemãs, preferem mais trabalhar nas multinacionais ou no governo, no setor público. Esse setor público, não querem se aventurar no empreendedorismo. A ideia justamente é de criar um clima mais amigável para essa cultura de empreendedorismo, porque, por exemplo, um número, temos 5 mil empresas exportadoras. Esse número não mudou há mais de 20 anos. Enquanto que tem muito mais potencial para exportar. Isso é uma tarefa mais difícil. Então, como eu falei, Covid, plano de emergência, ajuda direta e tal, e também essa vacinação maciça, quase a metade da população de um país de 36 milhões de habitantes, metade já vacinada. As medidas já estão sendo aliviadas, quer dizer, porque a circulação até as 9 horas da noite tem que toque de recolher e tal. As medidas restritivas em função da Covid estão sendo aliviadas. Já estão aliviadas. Hoje, por exemplo, vão decidir a volta do público para o campo de futebol. Enfim, estão tentando fazer isso, além desse novo modelo de desenvolvimento para criar uma economia social e solidária,
tudo para pessoas de terceira idade, porque o Marrocos é o país jovem, mas viveu uma transição demográfica abrupta. Hein? Agora temos muitas pessoas da terceira idade, que vai criar uma nova economia, porque o métier, muitos empregos de ajuda à pessoa, pessoas idosas que vão ser criadas, além dessa cultura de empreendedorismo que estamos tentando fazer. Tentando incentivar. Ou seja, o Marrocos está repensando a sua economia aí a partir desses aprendizados da pandemia, como muita gente porque, fez, né? Porque, por exemplo, a Covid mostrou que muitos europeus, os países europeus, vão querer escapar, diria, da forte dependência deles junto à China em produtos industriais. Aí o Marrocos tem um espaço para servir de plataforma para algumas indústrias europeias. A geoeconomia do mundo está se modulando. As placas tectônicas estão se remexendo e o Marrocos, com seus trunfos e suas fragilidades, está tentando se posicionar. Que bacana, espero que seja o melhor para todo mundo, né, embaixador? Muito obrigado. E, embaixador, nesse momento, enfim, as fronteiras do Marrocos estão abertas, só para situar aqui o ouvinte, a gente está gravando no dia 21 de setembro, nesse momento os brasileiros já podem entrar no Marrocos ou ainda não? Já podem. Mediante uma apresentação de ser vacinado e um teste PCR, mas ainda... Por mais que governos, autoridades públicas decidem, e sanitários decidem qualquer coisa, ainda tem o receio do turista de se aventurar e tal, mas ainda estamos, cruzando os dedos para que a normalidade voltará e que a Royal Air Maroc, a companhia aérea marroquina, retomará seus voos entre Guarulhos e Casablanca, já operava 4 vezes por semana. Antes da pandemia, a ideia, o projeto deles era de ter um voo diário, porque funcionava muito bem. Porque muitos brasileiros talvez não chegaram para Marrocos, mas faziam aquele conexão com outras cidades europeias, porque fica mais barato, mais em conta. Então, espero que tudo isso vai voltar logo, mas para os brasileiros, o Marrocos já está aberto. Que bom, espero sim que voltemos a ter esse voo aí direto, né, para o Marrocos. A gente vai trabalhar nisso, temos que trabalhar nisso mesmo, para convencer. Embaixador, assim, já nos encaminhando aqui para o final, vamos falar um pouquinho de férias, né? Enfim, como o senhor falou, as pessoas ainda estão um pouco receosas de viajar, mas enfim, se elas puderem agora, se quiserem, ou quando puderem, o que o senhor poderia falar do turismo do seu país? O que há de legal para fazer lá, de interessante, enfim, se puder contar para os brasileiros? O brasileiro que vai querer viajar por fora do Brasil, vai querer descobrir alguma coisa que ele não tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, para o turista europeu, a gente oferece turismo balneário. Ok? Normal. Para um turista da Alemanha, que vai sair de menos 15 graus, em 3 horas vai descobrir um litoral magnífico, é muito difícil para oferecer para o brasileiro. O brasileiro prefere mais cidades milenares, as capitais imperiais. Porque temos o Marrocos, durante sua história, tivemos 4 capitais: Marrakech, Fez, Meknès e Rabat. Rabat é a capital atual. Mas tudo isso porque tem uma conectividade muito boa, autoestradas, trens, tudo isso é legal. Então Marrakech é a cidade mais glamour, eu diria, do Marrocos hoje em dia. Turistas europeus, norte-americanos, brasileiros, asiáticos, vêm para descobrir Marrakech. E a cidade de Fez. A cidade de Fez é a primeira capital do país. Alguns amigos brasileiros que visitaram o Marrocos recentemente gostaram muito mais da cidade de Fez do que a cidade de Marrakech. Eles acharam muito mais sofisticada. Talvez a culinária de Fez
é mais sofisticada porque tem uma influência ibérica,